Glória a Deus, boa noite, graça e paz. Para quem ainda não me conhece, eu sou um dos pastores auxiliares aqui, me chamo Guilherme, sou casado com aquela linda menina ali atrás, que é a mãe agora do meu terceiro filho, do bebê que vem aí, a Ana, né? Eu sei que para muitos 3 filhos pode ser uma quantidade muito grande, mas nós precisamos estar abertos para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? E eu sempre tive o desejo muito grande de ter uma família grande, e Deus está honrando com o meu desejo, amém? Glória a Deus. Abra por favor comigo a sua Bíblia, em Gênesis, no capítulo 3, nós vamos estudar um pouquinho hoje um tema que eu acredito ser bem importante, e é algo desafiador para que possa ministrar nem apenas um culto, e por conta disso nós decidimos então fazer uma série de ministrações sobre esse tema, e nós vamos começar hoje falando então sobre movidos pela eternidade, amém? Antes da gente começar, eu queria externar aqui o abraço, uma saudação especial do nosso pastor, presidente, pastor Márcio. Ele está viajando junto com a Lisiane, eles estão tirando um período de férias, graças a Deus por isso, amém? Nós precisamos também descansar, às vezes, nós somos seres humanos, e precisamos desse tempo, então eles estão tirando esse tempo de descanso, refrigério, para que eles possam voltar com mais energia, para servir a Deus e a vocês com mais intensidade, amém? Todos abriram Gênesis capítulo 3, ok? Antes da gente começar a falar sobre Gênesis no capítulo 3, como eu disse, nós estamos falando sobre o tema de movidos pela eternidade. E esse é um tema bem interessante, porque muitas vezes nós consideramos que, ok, eternidade, é como se fosse algo inatingível, né? Ou seja, nós estamos muitas vezes presos na nossa mente natural, no qual um ser humano vive em média 80 anos, né? Ou seja, a expectativa de vida tem se aumentado a cada ano, e nós muitas vezes estamos achando que a nossa vida se resume a essa pequena parte de tempo que nós nomeamos 80 anos, e muitas vezes nós tomamos decisões erradas ou precipitadas, e somos movidos pelo que o mundo diz. Olha, você precisa viver a sua vida, você precisa viver com mais ousadia, você está perdendo os melhores anos da sua vida, cumprindo o que Deus está te falando para fazer. Mas o que nós precisamos entender é que nós somos seres eternos, nós somos então movidos por uma eternidade. Esse pequeno período de tempo que nós passamos aqui na terra, eu gosto de usar muito uma frase de um filme bem conhecido, o filme Gladiador, que ele fala que aquilo que nós fazemos durante a nossa vida ecoará pela eternidade. Eu costumo até brincar dizendo que isso poderia ser um versículo bíblico, porque é uma verdade. Mas o que nós precisamos entender é que esses 80 anos que nós passamos aqui, ou algumas pessoas menos, ou outras pessoas mais, ele não reflete a totalidade da sua vida. Ela reflete apenas um período de tempo da sua vida. E se você toma decisões acertadas nesse período de tempo, você vai ter uma eternidade boa. Mas se você toma decisões erradas durante esse período, você vai ter uma eternidade ruim. E muitas vezes nós vemos que a igreja tem se afastado, ou tem deixado de lado temas polêmicos, porque ficam com medo às vezes de ser expostos numa rede social, ou de perder membros, e nós estamos muitas vezes deixando de informar as pessoas, que o que nós fazemos aqui, resultará na nossa eternidade, e as escolhas que nós fazemos em vida, é aquilo que vai resultar por toda a minha eternidade, amém? E a eternidade é um princípio, ou seja, a eternidade é algo que Deus depositou no coração de cada um aqui. Por isso que quando nós perdemos um ente querido, nós sentimos essa perda, não porque nós não cremos que nós vamos ver essa pessoa no futuro ou na eternidade, mas nós sentimos como se algo de nós tivesse sido arrancado, porque realmente o homem não foi criado para morrer, nós fomos criados seres eternos. A Bíblia fala que Deus é o Pai da eternidade, e se nós somos filhos dele, nós então somos também partes dessa eternidade. Então o homem ele não foi criado para viver um determinado curto período de tempo, mas sim nós somos criados para a eternidade. E lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 11, diz assim: tudo
fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, o que o versículo aqui em Eclesiastes 3 quer dizer é que pôs a eternidade no coração do homem, ou seja, Deus pôs a eternidade no nosso coração. Deus pôs um desejo em nós de sermos eternos, de querermos ter um resultado, de não acharmos que a nossa vida se resume apenas a esse período. Nós estamos sempre à procura daquela solução. E depois da morte? O que acontecerá? Claro, aqui nós já cremos e nós já sabemos qual é o nosso destino, nós sabemos o que vai acontecer, mas nós percebemos que a humanidade, de forma geral, ela procura então entender de forma natural aquilo que não se entende de forma natural. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas tem uma série agora no Netflix, me fugiu o nome, mas se não me engano é O Segredo da Eternidade ou da Longevidade, alguma coisa assim, que é um historiador, um jornalista famoso, que ele viajou pelo mundo, conhecendo comunidades de pessoas que viviam mais anos do que o habitual, 110, 105 e por aí em diante. E ele foi tentar entender qual era então o princípio dessa eternidade. Mas entenda, mesmo alguém vivendo 100 anos, depois de 100 anos essa pessoa morre. Por quê? Agora nós vamos começar a ler Gênesis 3. Gênesis 3, ele vai falar então sobre a queda do homem. E vamos ler rapidinho aqui para ganhar tempo. E diz assim, verso 1: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podes comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhes Deus: Quem te fez saber que estavas nus? Comeste da árvore que lhe ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E aqui, só abrindo um parênteses, quando a Bíblia fala sobre o seu descendente, ele está falando sobre a promessa de Jesus, ou seja, o descendente da mulher, não os descendentes, mas um em específico que era Jesus. E ele vai continuando, ele diz assim: Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio das dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Viste que atendestes à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias de sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és o pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão, e sua mulher os vestiu. 22.
Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e toma também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que lhe fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui nós vamos ver então que o homem ele tinha uma condição antes de ter pecado, antes de ter errado, e uma condição depois dele ter errado. E muitas vezes as pessoas perguntam: olha, mas se Deus é tão bom, por que existe tanta desgraça no mundo? E a resposta está aqui: porque o homem deixou que essas desgraças entrassem no mundo. O homem ele foi então enganado pela serpente, ou seja, pelo diabo que estava naquela serpente, e ele então concede todo o seu domínio, toda a sua autoridade, todo o poder que ele tinha para governar a terra ao diabo. E a partir desse momento, tudo o que o diabo queria fazer era só desgraça. Ou seja, a Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, a partir do momento que ele tem essa autoridade, agora ele tem poder para poder roubar, matar e destruir as coisas. Então todas as coisas de ruins que começam a acontecer na terra e na vida do homem, começa a partir desse momento, que o homem peca, que o homem se afasta então da presença de Deus. Então aqui nós vamos perceber que existe uma primeira morte, que nós chamamos de morte espiritual. O homem, até antes disso, ele vivia conectado em Deus, mas no momento em que ele come daquele fruto, daquela árvore, ele então é desligado de Deus. E agora, apesar dele achar que os olhos do entendimento dele foram abertos, ele está na verdade jogados ao mundo, e agora ele está por sua própria conta. E como ele agora não faz parte de Deus, Deus faz essa pergunta para ele: onde você está? Sabe, Deus não está brincando com Adão, nem com Eva. Ele não está cego a ponto de dizer: olha, eu não estou vendo vocês. Mas ele estava dizendo: onde você está, que eu não encontro dentro da minha presença? Porque o homem, ele já não estava ali conectado. E a Bíblia, ela fala que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a morte, ela então entra no mundo através do pecado de Adão. Tanto a morte espiritual, como foi no caso de que quando o entendimento dele foi aberto e ele tomou aquela decisão errada, quanto a morte natural, que ao pó ele vai voltar. E sabe, quando nós estamos falando isso, o homem ele estava naquilo que nós chamamos de tempo kairos, num tempo absoluto, numa linha de tempo onde não existe um cronômetro, não existe um tempo, uma linha temporal. É como se o homem vivesse eternamente. Ele está num fluxo contínuo. E se o homem agora, separado de Deus, ele continuasse nesse fluxo, o que aconteceria? Ele viveria a sua eternidade separada, em definitivo, de Deus. Ele jamais poderia ser novamente reconectado à presença de Deus. Ele jamais poderia desfrutar daquela presença de Deus, e ele viveria então afastado de Deus de uma forma eterna. Então, quando nós lemos lá no verso 22, que diz assim, na parte B: assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor então colocou o quê? Adão para fora do jardim do Éden, e protegeu que Adão não pudesse mais entrar no jardim e comer desse fruto. Ou seja, o que Deus fez ali com Adão foi uma proteção. Muitas vezes nós vemos aqui como um castigo. Nossa, Deus expulsou Adão do jardim do Éden, porque Deus é mau. E não, o que Deus estava fazendo era protegendo Adão, para Adão não viver separado dele pela sua eternidade. E agora então Adão sai desse fluxo contínuo, dessa linha temporal, chamado kairos, e agora entra um segundo ponto que nós chamamos de cronos, que é o tempo cronológico, que nós conseguimos contar, mensurar. E esse tempo cronos, ele tem um início e ele tem um fim. E a Bíblia fala sobre esse fim,
que é quando Jesus vai voltar e reinar sobre toda a terra, e vai ser um novo céu, uma nova terra, e esse tempo Cronos não existirá mais, e nós veremos no Kairos. Mas entenda, as pessoas que optarem andar separadas de Deus, elas vão viver separadas de Deus. Mas nesse caso, como o homem ele foi enganado, ele foi de certa forma ludibriado pelo diabo, o homem ele sai dessa condição que ele estava vivendo numa vida eterna, e ele passa agora para uma condição presa dentro de um tempo. E agora o homem ele fica então retido a um determinado tempo de vida, 80 anos, 60 anos, 100 anos, isso vai dependendo de acordo com o passar dos anos. E hoje nós vivemos nesse tempo Cronos, e esse tempo é aquilo que rege a nossa vida temporal. Mas entenda, aquilo que eu faço dentro desse tempo Cronos é o que vai reger como eu vou viver o meu tempo Kairos. O que eu quero dizer? Deus ele faz essa separação de tempo para proteger o homem, para fazer com que o homem tivesse uma nova oportunidade dele se reconectar a Deus. E nessa oportunidade que ele teria de se reconectar a Deus, ele faz o que? Olha, você vai sair do tempo Cronos agora, mas quando você entrar no Kairos, é como se você nunca tivesse saído do Kairos. Você estará vivendo pela eternidade, de uma forma que agora você jamais vai ser enganado novamente pelo diabo, porque a figura do diabo, ela vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, ou seja, não vai haver mais uma nova figura do diabo para tentar o homem, para tirá-lo novamente dessa condição do qual nós nunca deveríamos ter saído. E essa promessa que Deus faz, é uma promessa que vem o quê? Através de Jesus. Quando nós estamos estudando a vida de Jesus, nós vamos ver que Jesus ele fala, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morto, viverá. O que ele está dizendo para nós é o seguinte, eu sou a chave que posso religar você do Cronos no Kairos, só que agora de uma forma no qual você nunca mais vai ficar separado de Deus, de uma forma agora no qual você antes estava corrompido, mas agora você está restaurado, e você faz parte então da presença de Deus. Sabe, nós precisamos perceber que muitas vezes nós culpamos a Adão, nós falamos, nossa, jamais vou perdoar Adão. Somente as pessoas que não gostam de trabalhar, que precisa trabalhar todo dia para ter o seu sustento, lembra no Adão, fala, poxa Adão, que sacanagem que você fez, eu poderia estar tranquilo lá dando nome para animais, colhendo o fruto das árvores, e estou aqui ralando para conseguir o meu sustento. Mas entenda, Adão ele foi enganado, Eva foi enganada. Nós talvez se estivéssemos na mesma condição, será que não teríamos tomado a mesma decisão? E nós hoje, com o entendimento que nós temos, muitas vezes nós somos enganados pelo diabo, que às vezes aparece como uma oferta interessante, como um convite desejável, como uma tentação boa, e nós que temos entendimento, muitas vezes nós estamos dando os nossos ouvidos à serpente hoje. Então o que eu quero dizer para você é, não culpe Adão pelo que ele fez, ele teve as suas punições, mas entenda, hoje nós temos a oportunidade de sermos diferentes de Adão. A Bíblia fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas graças a Deus que em Jesus nós fomos justificados novamente. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios 5:21, que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, nós agora fomos religados a Deus por Jesus. Jesus então ele se torna essa ponte, essa ligação que tira agora nós desse tempo Cronos e nos coloca agora no tempo Kairos. O que eu quero dizer para você é, Deus nos restringe a um tempo Cronos para que nós não vivamos a nossa eternidade separadas deles. E nós aqui no tempo Cronos, nós precisamos tomar a decisão correta de reconhecer a Jesus, reconhecer que nós precisamos da vida eterna. E quem é a vida eterna? É o próprio Jesus. Ou seja, se eu reconheço o sacrifício de Jesus, se eu reconheço quem Ele é, eu estou então assumindo a minha posição de viver eternamente, agora novamente religados a Deus.
Mas, se eu também não aceito a Jesus nesse tempo cronos, se eu rejeito todas essas opções que Ele me dá, todas as vezes que Ele é ofertado para mim, eu estou dizendo o seguinte: olha, eu tenho consciência, eu sei que eu estou afastado de Deus, mas eu quero continuar assim. Então Jesus fala: ok, agora você vai passar para o seu tempo Kairós, mas agora é sob sua total responsabilidade. E é aquilo que a Bíblia demonstra. As pessoas que não creem em Jesus, as pessoas que não aceitam a Jesus, o seu destino está escrito, que é junto com o diabo, junto com quem o enganou. E não vão ser poucas pessoas, infelizmente, que tomam essas tomadas de decisões erradas. Mas entenda, glória a Deus, porque eu e você não seremos desses. Eu e você seremos daqueles que nós reconhecemos o sacrifício de Jesus e assumimos que nós agora vivemos uma vida eterna. E entenda, o nosso tempo Kairós, ele não começa no momento em que eu fecho os meus olhos e entro agora para a eternidade, quando eu sou desligado ou quando eu saio desse tempo Cronos. O meu tempo Kairós, ele começa a partir do momento em que eu falo: eu recebo ao Senhor Jesus. A minha vida agora ela é religada em Deus e eu posso viver agora pela eternidade. Significa o seguinte, que se você hoje morrer e você está no Senhor, num abrir e fechar de olhos, você estará na presença dEle, num local onde você jamais poderá sair, no qual você jamais poderá ser tentado ou sofrerá tentações para que você saia desse lugar. Sabe, muitas vezes nós ficamos com medo do que nos espera do outro lado, mas entenda, você já está vivendo nesse outro lado. Nós precisamos trazer esse entendimento para a nossa mente, que nós somos seres eternos e que nós já estamos vivendo a vida eterna em Jesus. Lá em Tito, no capítulo 1, no verso 2, diz assim: na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, Deus prometeu ao homem vida eterna. O que Deus prometeu ao homem foi Jesus, a nossa ligação para a vida eterna. E agora, porque eu recebi a Jesus, agora porque Jesus faz parte da minha vida, eu faço parte dessa vida eterna. Eu posso viver nessa vida eterna. Lá em 1 João, no capítulo 2, no verso 21 ao 25, vai dizer o seguinte: não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Ou seja, nós fomos criados seres eternos, nós fomos criados para a eternidade, nós fomos criados para viver a vida eterna, nós fomos criados para viver na presença de Deus de uma forma eterna, constante, sem interrupções. E o acesso para que eu tenha essa vida eterna é o quê? É eu viver naquilo que está desde o princípio comunicado. É viver em Cristo, é viver os seus princípios, é viver aquilo que Ele nos deixa como instrução. Eu recebo a Jesus, aceito a Jesus, a minha condição agora é transformada de alguém afastado de Deus, alguém que não tinha acesso à sua presença, para agora um filho de Deus, alguém que faz parte da presença de Deus, alguém que é encontrado nele. Eu e você, quando nós aceitamos a Jesus, nós agora fazemos parte da presença de Deus. Deus agora não olha para dentro dele e fala assim: cadê você, Guilherme? Cadê você, Henrique? Cadê você, Laila? Não. Por quê? Porque agora ele já te encontra lá dentro. Você está lá dentro, você faz parte dessa presença, e você pode viver essas coisas da eternidade. Quando nós olhamos para Adão, quando ele estava vivendo a sua vida eterna, na sua plenitude, antes dele ter pecado, Adão tinha alguma doença?
A Bíblia relata, e Adão adormeceu porque estava doente e fizeram uma cirurgia nele. Adão tinha escassez de alguma coisa? A Bíblia fala, coitado de Adão, enfrentou anos de crises e por conta disso ele teve que comer do fruto. Adão tinha algum problema? Alguns brincam que o problema Deus criou que foi a mulher, mas tudo bem, deixa isso para o outro lado, né? Brincadeira. Adão não tinha problemas, irmãos. Adão não tinha escassez de absolutamente nada. Adão não tinha enfermidade, porque era impossível ele morrer. Qual é o resultado de uma enfermidade? Imagina que você tem uma doença. Se você não tratar essa doença, o que acontece com você? Você vai agravando, vai agravando, vai agravando, até o ponto de, olha lá, morrer. Ou seja, a enfermidade, ela só entra na humanidade, ela só entra para o homem depois que o homem cai, depois que o homem é destituído dessa graça de Deus, dessa glória de Deus, e ele passa a viver pela sua própria vontade. E o fruto, o salário do seu pecado é a morte, através das doenças. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a partir do momento em que você agora está religado a Deus, e que você agora está vivendo essa eternidade, você agora está na condição do Adão antes da queda. Você pode manifestar coisas do mundo vindouro, que seria quando você partisse, não dentro do Cronos, mas dentro do Cronos. Como assim, pastor? Você pode manifestar cura divina no seu corpo. Você pode chamar à existência coisas que estão faltando na sua vida. Você pode resolver problemas, porque agora você está habilitado para isso. Você agora está vivendo a eternidade de Deus, e na eternidade de Deus não existe doença, não existe escassez, não existem problemas. Quando a Bíblia fala que nós podemos viver coisas do mundo vindouro, o que ela está querendo dizer é exatamente isso. É que nós só teríamos acesso a essa condição depois que nós saíssemos desse tempo de Cronos. Mas a Bíblia fala que a partir do momento em que nós nos tornamos nova criatura, que nós passamos agora a ser parte ativa da presença de Deus, que nós fomos religados à vida eterna através de Jesus Cristo, nós podemos manifestar hoje no tempo Cronos, coisas que só seriam possíveis manifestar no mundo vindouro, no tempo Kairos. E nós estamos habilitados para viver uma vida digna, uma vida correta, mas uma vida também sem escassez, sem faltas, sem problemas e sem doenças. E como eu ativo isso então na minha vida? Eu ativo através da fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e é importante que os homens creiam que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, se eu não tenho fé, se eu não creio em Deus, por mais que eu possa dizer, eu acredito em Deus, mas se eu não creio, isso não é real, e eu não estou habilitado para isso. Agora, se eu creio, se eu tenho fé em Deus, estica um pouquinho sua fé e creia também para receber a sua cura, creia também para resolver os problemas financeiros da sua vida, creia para resolver os problemas familiares que você possa ter na sua vida. É o mesmo custo, é você crer, e através do braço da fé, você pode manifestar essas coisas que estão na sua vida eterna, hoje no tempo Cronos. Amém? Abra por favor a sua Bíblia lá em Efésios no capítulo 2, louvor se quiser subir. Efésios capítulo 2, verso 1, todos acharam? Diz assim, verso 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos,
nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha que interessante esse texto. O texto está dizendo que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais antes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está dizendo o seguinte: olha, antigamente todos os homens, a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, todos os homens então, eles foram destituídos da glória de Deus, e eles estavam nessa condição agora sujeitos, eles estavam sendo dominados pelo príncipe da potestade do ar, ou seja, pelo diabo, pela figura que estava naquela serpente enganando o homem. Os homens agora estavam aprisionados sobre a autoridade do diabo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor dele conosco, que ele nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, a partir do momento em que eu recebo a Jesus, então eu recebo vida. Mesmo que a minha condição anterior estava de delitos, pecados e afastado de Deus, agora a vida entra dentro de mim. Sabe, muitas vezes nós vemos um exemplo, que até na internet aparece bastante, que é um copo com água suja. E como que as pessoas tiram aquela água suja daquele copo? Elas começam a colocar água limpa, e é muita água limpa, e aquela água limpa vai entrando tanto, que tudo aquilo que tinha de sujeira lá dentro, sai, e de repente você olha para o copo, e você só vê água limpa. Foi isso que Deus fez conosco, quando nós aceitamos a Jesus. A vida de Jesus entrou aonde existia morte, a vida de Jesus entrou limpando tudo aquilo que estava errado, todos os pecados, todos os problemas, tudo aquilo que nós estávamos vivendo de forma errada. Ele entrou e limpou tudo, e agora quando Deus olha para nós, Ele não nos vê, Ele não vê o copo sujo, Ele não vê a nossa vida, Ele vê a própria vida de Jesus. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê o Henrique, mas Ele vê o próprio Cristo. E quando nós então entendemos que a própria vida de Jesus habita dentro de mim, o mesmo poder que habitou dentro de Jesus habita dentro de mim, as mesmas coisas que Jesus fez aqui na terra, eu posso fazer? Não só posso, como devo fazer, porque agora nós estamos habilitados, e nós fomos chamados para essa condição. Sabe, a Bíblia fala que aquele que não poupou o seu próprio filho, e antes o entregou por amor de nós, porventura não nos daria com ele todas as coisas? Ou seja, se Deus não poupou o seu filho, a Jesus, mas o entregou quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós estávamos cheios de culpa, cheios de problemas, cheios de pecados, quando nós estávamos afastados de Deus, Ele não nos dará com Ele todas as coisas? Eu não sei se você tem falta de alguma coisa, eu não sei se você precisa de alguma coisa, mas o que eu sei para te dizer é que a partir do momento em que nós recebemos a Jesus, que a vida dele vem habitar dentro de mim, não existe nada nesse mundo que eu não possa ter, não existe nenhum problema nesse mundo que possa me afastar do amor de Deus, não existe doenças, não existe enfermidades, não existem problemas, não existe escassez, não existe perseguição, não existe nada que possa me destituir dessa condição agora, de ser filho de Deus, de estar na graça de Deus, de estar na sua presença, e de estar desfrutando dessa vida eterna. Deus nos deu vida, quando nós estávamos mortos, para que nós pudéssemos viver essa vida, mas não é para viver essa vida de qualquer forma. E talvez você possa perguntar, mas o tema da mensagem era movidos pela eternidade, e até agora eu só entendi o que era eternidade, e entendi que agora eu tenho a vida eterna através de Jesus,
Mas o que é ser movido pela eternidade? Ser movido pela eternidade é você ter consciência de que agora você não está mais preso dentro desse tempo cronos. Você agora não precisa se preocupar que a sua vida vai acabar com 80 anos, com 90, 100 ou até menos se Jesus voltar antes. A sua preocupação tem que ser cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer e aquilo que Ele te habilitou para fazer, porque a própria vida de Deus hoje habita dentro de você. Você é um ser eterno, você está vivendo na eternidade, e agora, porque eu estou vivendo nessa eternidade, eu posso me movimentar nessa eternidade, eu sou movido por essa eternidade, porque sabe, se eu precisar dar a minha vida por amor a Jesus, eu não tenho problema nenhum, porque na verdade eu não estou dando nada, porque eu já recebi dele a vida eterna. Eu já recebi aquilo que eu precisava para não estar afastado de Deus. Eu já recebi tudo aquilo que eu precisava através de Jesus. Então agora eu faço as coisas não buscando algo. Eu não faço as coisas, eu não tento abençoar as pessoas, eu não ajudo as pessoas, porque aquilo vai me comprar um passaporte para a eternidade, porque aquilo vai me salvar. Não, a salvação ela não vem por aquilo que eu possa fazer, ela vem mediante o quê? A fé em Jesus Cristo. Mas porque eu fui salvo e agora a vida de Jesus habita dentro de mim, eu manifesto boas obras, eu manifesto coisas boas. Então agora eu faço boas obras, agora eu sou uma pessoa que vive uma vida íntegra, alguém que vive de uma forma honesta e justa, não porque isso vai comprar a minha vida eterna, mas porque agora, como eu tenho a vida eterna, essas coisas para mim não fazem mais sentido, e eu vou viver de uma maneira digna, uma maneira honrosa, uma maneira que Jesus viveria, porque quando Deus olha para mim e para você, Ele vê Jesus, e quando eu e você olhamos para nós mesmos, nós precisamos ver Jesus. Então talvez se você está entrando em alguns lugares, e quando você olha lá, aquele lugar não era para Jesus estar, esse lugar não é para você estar. Talvez se você recebeu um convite para fazer alguma coisa, e esse convite Jesus não entraria lá, esse também não é um convite para você aceitar. Talvez se você está vivendo uma vida que Jesus não viveria, hoje é o dia de você então se alinhar e começar a viver a vida que Jesus tem para você, porque você é um mini Cristo, você é um cristão, e porque você recebeu a Jesus, você agora é igual a Ele, e você precisa fazer as coisas que Ele fazia. A Bíblia fala lá em Atos que Jesus andava por toda a terra, fazendo o bem e desfazendo as obras do diabo. Eu e você precisamos andar por toda a terra, fazendo o bem e desfazendo as obras do diabo. Agora, se você está andando por aí fazendo mais ou menos, e você é parte da obra do diabo, hoje é dia de você se alinhar e começar a viver a vida que Deus conquistou para você, porque você agora é um ser que viverá eternamente. Você foi passado de um tempo curto para viver a sua eternidade, e você pode manifestar essas coisas que eram somente do mundo vindouro hoje. Você pode viver a eternidade, você pode viver a vida eterna de Jesus hoje, você pode manifestar aquilo que Jesus conquistou para você hoje. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos, Pai, que o Senhor nos protegeu quando o Senhor delimitou um período de tempo para que nós vivêssemos nele, para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos resgatados através de Jesus. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos amou de uma forma sobrenatural, porque um dia o Senhor nos amou de forma jamais vista antes, e que a sua misericórdia foi tamanha, a ponto de o Senhor enviar o seu Filho para corrigir aquilo que tinha sido feito lá atrás. E obrigado, Pai, porque mediante ao sacrifício de Jesus, o Senhor nos religou a Ti.
Obrigado porque agora nós fazemos parte da Tua presença. Obrigado porque nós estamos agora continuamente na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque a Tua vida eterna habita dentro de nós. Obrigado, Pai, porque assim como Jesus andou por essa terra, fazendo o bem, Pai, e desfazendo as obras do diabo, nós também iremos fazer, porque nós somos movidos por essa eternidade. Nós somos movidos, Senhor, por essa vida eterna que habita agora em nós, e porque essa vida eterna habita dentro de nós, nós já vivemos essa vida eterna, nós não temos medo da morte, nós não temos medo do que irá acontecer se um dia nós morremos, porque nós temos certeza daquilo que nós somos em Ti, nós temos certeza que nós somos os Teus filhos, que nós fazemos parte do Teu reino. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou de uma forma sobrenatural. Obrigado, Senhor, porque não existe nada nesse mundo que poderá nos afastar, mas nós somos agentes ativos do Teu reino, nós iremos manifestar a Tua bondade, a Tua graça nessa nação, nós iremos, Senhor, partilhar do Teu amor para que mais pessoas possam receber da Tua vida eterna e que possam ser transformados, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos abandonou, o Senhor não foi um Pai que nos abandonou e nos deixou à mercê da vida, mas o Senhor preparou um plano de restauração, um plano que o Senhor enviou o Seu Filho para que morresse no meu lugar, para que morresse no lugar dos meus irmãos, para que nós pudéssemos viver a vida de Jesus, e essa vida eterna, uma vida no qual agora nós vivemos em prosperidade, em saúde divina, longe de todas as escassez, longe de todos os problemas, e nós podemos viver uma vida em justiça, paz e alegria. E por isso, Pai, nós nos alegramos e nós nos regozijamos em Ti, porque nós recebemos da Tua vida, porque o Senhor nos alcançou quando nós ainda não valíamos nada, quando nós éramos Seus inimigos, quando a morte habitava dentro de nós, o Senhor nos vivificou e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. E por isso, Pai, nós nos alegramos e nós recebemos da Tua vida eterna. Em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos a Ti, Pai. Em nome de Jesus.